Graça e paz, meus amados irmãos do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o nosso canal Uma Visão Além. Mas antes de nós começarmos a oração de hoje, eu gostaria muito, amados irmãos, que vocês se inscrevessem no nosso canal, compartilhassem o nosso canal com mais pessoas e também deixassem o seu like aí mesmo, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos à oração diária? Bondoso Deus, grandioso Pai, aqui estamos no dia 4, Senhor, 4 de janeiro de 2021, começando o ano, e mais uma vez queremos glorificar, exaltar o seu santíssimo nome por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pois a sua palavra nos diz, a sua palavra nos fala, que bem-aventurado é o homem que se deleita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, que gosta das maravilhas do Senhor. Santíssimo, vivemos um mundo, meu Deus, assim caótico, um mundo, Senhor, de pandemias, um mundo, Pai, em que o amor vai se esfriando, se multiplica os escândalos, se multiplica o esfriamento da fé. As igrejas, as instituições, as denominações que abrigam a tua igreja, pois a tua igreja são os homens e as mulheres sinceras que servem o verdadeiro e único Deus. A sua palavra, que é gloriosa, que é poderosa, que é grande, nos afirma das tuas grandezas, Pai. Nós estamos louvando o seu santíssimo nome, nós estamos glorificando o seu santíssimo nome, ó Deus. E eu quero dizer que o mundo que estamos vivendo, sim, é um mundo pervertido, é um mundo distante de Deus, é um mundo cada vez, meu Pai, corrompido, distante das coisas santas do Senhor Deus Jeová, porque estamos vivendo os últimos dias. Se aproxima o grande e glorioso dia do Senhor. Por isso, Pai, o mundo que estamos vivendo tende a cada dia estar pior em todos os seus comportamentos, a difusão das doutrinas demoníacas, das doutrinas diabólicas, a propagação da rebelião doutrinária, a propagação do satanismo, dos cultos aos demônios, e tudo isso é o princípio das dores. Acorda a tua igreja, meu Deus. Desperta a tua igreja, meu Pai, para aquilo que nós chamamos de avivamento produzido pela tua palavra. Aviva o teu povo, Deus. Aviva, meu Deus, os teus servos, as tuas servas fiéis que clamam pelo nome do Senhor. Deus vivo, Deus santo. Não existe um Deus como o Deus verdadeiro. Não existe um Deus como o Deus que nós conhecemos. A esperança não está, meu Pai, na carne, na vaidade, nas coisas pervertidas do planeta. A tua palavra diz para nós nos humilharmos perante as potentes mãos do Senhor. A sua palavra é clara, é transparente, em nos alertar, em nos fazer entender, compreender. Ó Espírito Santo de Deus, faz com que possamos compreender a vontade soberana do Senhor, a vontade gloriosa do Senhor, a bondade divina do Senhor. Senhor meu Deus, muitas pessoas oram conosco agora, algumas pessoas enfermas, outras, meu Pai, abatidas pelas lutas, abatidas, nocauteadas pelas batalhas da vida. Tem pessoas lutando com guerras, batalhas espirituais, guerras que são travadas com demônios, meu Deus. Então, que eu te peço, eu te suplico, eu te imploro que nessas guerras com demônios, nessas batalhas com demônios, que o Espírito de Deus, aleluia, possa realmente, travar nesta batalha em favor deste homem, em favor desta mulher que te glorifica, que te exalta, que te magnifica, Senhor. Tu és tão santo, tão
puro, tão poderoso. Jesus querido, Jesus santo, Jesus de maravilhas, que nós possamos nos revestir do poder de Deus, nos revestir da glória e da graça de Deus. Santíssimo, essas pessoas que estão batalhando com demônios, essa guerra travada com legiões, com potestades, com principados, meu Deus, seja repreendida toda a fúria do inferno, toda a opressão de demônios contra esta pessoa, trabalhos feitos para destruir casamentos, para destruir vidas, mas que no nome de Jesus, estas vidas sejam restauradas pelo Espírito Santo de Deus. Eu repreendo esses espíritos malignos de enfermidade, de contenda, espírito de depressão, de loucura, de inquietação. Seja repreendida toda a força das trevas em nome de Jesus, para que o nome do Cordeiro de Deus seja glorificado, para que o nome do Cordeiro de Deus seja exaltado, magnificado, aleluia. Santíssimo, eu te apresento em teu santo nome, ó Deus, aleluia. Eu apresento esta família que está enlutada porque um ente querido partiu. Socorre, Senhor, socorre esta mãezinha, este pai de família. Oh Senhor, que a sua palavra esteja na tábua dos corações dos que ouvem, que possamos nós sermos transformados pelo Espírito Santo, renovados pelo Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Espírito do Senhor, eu te apresento os casais, Pai, que estão em guerras, que estão em batalhas, os casais, meu Deus, que estão travando grandes batalhas, grandes pelejas. Oh Jesus, Tu és santo, Tu és glorioso, Senhor. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que transforma os casais, meu Pai. Transforma esses casais em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Venha renovar as vidas, venha renovar a fé, Senhor. Venha renovar a esperança, meu Santíssimo Deus, para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor. Porque bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Santíssimo, a paz que tanto o mundo procura, somente o Senhor tem para dar. Não existe paz a não ser a paz que vem de Cristo. Não existe cura se não vier de Cristo. Oh Deus, Tu és santo, Tu é tão tremendo, Tu é tão glorioso. Eu te apresento também, Jesus querido, Jesus santo, os enfermos, como o nosso irmão Genival, como o nosso irmão Benjamin. Eu te apresento as pessoas enfermas que estão no hospital, os que estão, Senhor, em seus leitos, em suas casas, mas estão enfermos. Oh meu Deus, socorre estas vidas, socorre estas almas que se encontram abatidas, sabe, desesperadas. Santíssimo, Tu és tão santo, enxuga as lágrimas do que chora, as lágrimas daquela pessoa que está abatida, que está angustiada, que está amargurada, meu Deus. Aleluia. Porque as lutas da vida, as batalhas da vida nos deixam sim amargurados, angustiados, desesperados sim. As angústias da vida nos deixam desta forma, mas o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus que coloca tudo no seu devido lugar. Aleluia. Não existe, meu Deus, não existe solução sem a Tua santa presença, sem o Teu glorioso, sem a Tua gloriosa vontade, meu Deus.
Ó Deus, que Tu possas entrar nestas vidas, transformar estas vidas, renovar a fé deste povo, levantar os caídos, os abatidos na fé, os desanimados da fé, aqueles que se encontram, Senhor meu Deus, sabe, abatidos pelas lutas, pelas tribulações. Renova a fé da Tua igreja, a fé do Teu povo, deste enfermo, se a Sua vontade, se lhe apraz curar, se lhe apraz, meu Deus, transformar estas vidas, que o Senhor possa operar segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer divino, meu Pai. Tu és santo, nós estamos, aleluia, te suplicando, te implorando. Por que nós estamos a implorar o Senhor? Porque só o Senhor é Deus para dar saúde, para levantar o caído, para levantar o enfermo. Só o Senhor é Deus para levantar os abatidos, meu Deus, para levantar os desanimados, meu Pai, para levantar este enfermo, esta pessoa que está com câncer, com um problema renal, com um problema pulmonar. Sabe, este crente desanimado, Senhor, que ele possa ser renovado, reanimado pelo Teu poder. Eu te apresento os filhos, as filhas, sabe, esta pessoa aprisionada, Senhor, pelo álcool, pelas drogas, pela criminalidade. Liberta estas vidas. Oh, Pai Santo. Oh, Pai Santo, Pai maravilhoso. Sabe, esta pessoa que ora conosco, meu Deus, lá de dentro de um presídio, está arrependido do crime, dos seus erros. Jesus, que o Senhor possa libertar estas vidas dessas amarras do inimigo, as amarras do pecado, as amarras que o inimigo acorrenta a vida do homem, a vida da mulher, para andar na contramão da vontade divina. Jesus amado, enxuga as lágrimas desta pessoa que está orando comigo. Enxuga as lágrimas, meu Deus, desta vida que está abatida, que está angustiada, desta mãezinha, deste pai, Senhor, deste filho, meu Deus. Ó Deus bondoso, quero apresentar, meu Deus, todas as almas que se encontram lá no continente africano. Pessoas, meu Deus, que ainda não te conhecem, que querem te servir. Liberta estas vidas das amarras de Satanás, das algemas de Satanás. Levanta, meu Deus, ceifeiros para a obra missionária. Quando eu digo ceifeiros, são homens capacitados pelo Teu Espírito, são mulheres capacitadas pelo Teu Espírito para pregar o Evangelho nos hospitais, nos presídios, nas cadeias, nas praças, nas comunidades, nos bairros pobres, falar de Jesus, porque estamos no período de semear. A colheita vai acontecer, mas a igreja está semeando a boa semente da palavra, para que possamos atravessar o Atlântico, o Pacífico, o Índico, chegarmos à Índia, chegarmos à China, todo o continente asiático, falar de Jesus em todo o continente africano, falar novamente de Jesus no continente europeu, que espiritualmente é terra seca, mas que pode sim ser reavivada pela palavra. Na Oceania, ó Deus, nos Estados Unidos, na América como um todo. Jesus querido, talvez tem pessoas orando aqui conosco agora, com problemas terríveis, com situações assim insuportáveis, e assim o inimigo soprou nos ouvidos dessas vidas
para que elas atentem contra as suas próprias almas. Mas nós repreendemos esse espírito maligno, homicida, suicida, esses pensamentos, sabe, de se envenenar, de tirar a sua própria vida. Eu repreendo esse espírito de opressão na vida desta pessoa em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito que quer deixar essa pessoa deprimida, angustiada, cheio de medo, cheio de fobias, que no nome de Jesus sejam libertas, renovadas. Apresento os casais, porque o inimigo santíssimo, ele guerreia muito contra os casais, para destruir a fé, para separar homem e mulher. Mas que o Senhor possa unir os casais à luz da sua palavra. Ó Deus, a sua palavra é tão gloriosa, a sua palavra nos traz, assim, sabe, coisas maravilhosas, como está escrito no livro de Provérbios, tantos ensinamentos ali no livro de Provérbios, para nós trazermos para os nossos dias. Aleluia. Oh Deus, como está lá em Provérbios 19, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também é ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés peca. Para que nós possamos esperar no Senhor, eu te apresento todos os inscritos, todos os que nos assistem, nos ouvem aqui no canal Uma Visão Além. Que o Senhor possa abençoar e derramar as tuas bênçãos, graça e paz. Amados irmãos, comentem nos nossos vídeos, deixem seus pedidos de orações nos nossos vídeos. A gente vai saber do que se trata e interceder por vocês. Nós temos um grupo, irmãos, que também ora nos montes, e aí a gente pede para apresentar em oração. Nós subimos os montes para buscar em favor das almas, das vidas, tá bom? Então vamos à palavra de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto assim rápido, não vamos demorar muito. Quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, porque nós vamos tratar como será o corpo da ressurreição. Como é que esse corpo vai ser, tá bom? Porque assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. Meus amados irmãos, os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma. E eles estavam certos, a alma é imortal. Mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que a alma era imortal, mas o corpo não ressuscitaria. Os filósofos epicureus, por sua vez, eles acreditavam que a morte tinha a última palavra e punha o fim na carreira humana. Então eles acreditavam que quando a morte chegava para um ser humano, acabou a história do homem. Então morria-se tudo. Acabou o homem, acabou a alma, acabou o espírito, acabou. Se assim fosse, não seria tão ruim, porque você morreu no pecado X, no pecado Y, acabou, você não tem sofrimento nenhum. Você deixa de existir como corpo e alma. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A igreja, irmãos, de Corinto, a igreja que o apóstolo Paulo fundou em Corinto, ela era influenciada pela cultura grega, estava vivendo em crise de fé, pensando que os mortos em Cristo não tinham esperança de ressurreição. E para esclarecer esse ponto, de confusão teológica, Paulo escreve esse robusto capítulo 15. Então Paulo vai escrever esse capítulo 15 de 1 Coríntios, mostrando que a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso, porque 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao verso 11, está escrito tudo ali sobre a ressurreição do nosso Salvador. Por que Paulo vai escrever esse capítulo 15? Ele vai escrever esse capítulo 15 para tirar qualquer dúvida, para sanar as questões, as interrogações, tá?
Ele diz assim, ó: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, este foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Então Paulo está falando da ressurreição de Cristo e das bases que comprovam essa ressurreição, né? Então ele está mostrando o quê? Uma verdade essencial da fé cristã, que está lá em 1 Coríntios 15, do 12 ao 19, e possui uma ordem lógica. Cristo, como primícias dos que dormem, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E os que são de Cristo na sua vinda, 15, capítulo 20, né? Diz assim, ó: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim também, como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Certo, irmãos? E os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo de glória. Capítulo 15, verso 35 ao 49. E esse auspicioso acontecimento, meus amados, ele dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Capítulo 15, do verso 50 ao verso 58. Tá? Eu vou ler aqui com os irmãos para os irmãos entenderem. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, vírgula, no abrir e fechar de olhos, vírgula, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, meus amados, nós vamos tratar aqui a natureza da ressurreição. Uma pergunta foi feita naquela época e ainda é feita hoje: como ressuscitam os mortos? E que corpo vem? Qual é o corpo que eles vão vir? 15:35. Para responder essa pergunta, Paulo usa 3 figuras. A figura da semente, do capítulo 15, 36 ao 38. A figura da carne, capítulo 15, 39. E a figura dos astros. Vamos ler então o 15, 36. Insensato, o que semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe um corpo como o quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas é a carne dos homens, e outra carne dos animais, e a outra carne dos peixes, e a outra carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque as estrelas diferem em glória de uma da outra. Então vamos tratar a natureza da ressurreição, né? Como nós fizemos, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem. Para responder essa pergunta, Paulo então ele fez realmente 3 questões, né? 3 figuras ele fez. A figura da semente, nós lemos agora, da carne, nós lemos agora, e dos astros. Limitar-nos-emos à figura da semente, queridos, tá bom? Somente nela. O corpo é como uma semente, ao morrer e ser sepultado, meus amados, é semeado no ventre da terra, mas ao ressurgir, embora mantenha a mesma identidade,
será um corpo totalmente novo. Ao mesmo tempo que há continuidade, há também, irmãos, descontinuidade. Vamos ver alguns exemplos. Em primeiro lugar, semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Este corpo da sepultura, ele apodrece. Quando você ressuscita, ressuscita com um corpo glorificado. Nosso corpo hoje nasce, cresce, envelhece e morre. Tudo isso nós sabemos. O tempo vai esculpindo em nosso corpo as rugas, as marcas de expressões, ficamos cansados, doentes, caquéticos. O nosso corpo está sujeito a fraquezas e doenças, meus amados. É surrado pelas intempéries do tempo, pelas ações das enfermidades. Mas o corpo da ressurreição não terá corrupção, queridos. Não sofre ações do tempo, não sofre com enfermidades, não envelhece. Ele é um corpo glorificado. Ele não é um corpo corruptível. Então, o corpo da ressurreição não terá corrupção, ou seja, jamais ficará cansado, enfermo ou senil. Será um corpo perfeito, sem defeito e com absoluto vigor. Não haverá problemas de hormônio, hormonal. Esse hormônio, a progesterona, quando baixa, dá um cansaço. As mulheres na velhice têm aqueles calores. Não tem essa parte hormonal, é um corpo glorificado, tá certo? Outro ponto para explicar para os irmãos. Em segundo lugar, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Está lá em 1 Coríntios 15, 42. Nosso corpo hoje é escravizado pelo pecado, vícios, as mazelas de toda sorte, sofre o golpe das nossas insensatezes e recebe a paga do nosso pecado. O nosso corpo, ele fica desfigurado pela iniquidade, abatido pela doença, sem qualquer beleza ou fulgor por causa do peso dos anos que nos esmaga a velhice. Porém, irmãos, o corpo da ressurreição, ele brilhará como as estrelas no firmamento. Jamais ficará envelhecido ou cansado. Será, meus amados, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 3, verso 21, tá? Filipenses 3, verso 21. Então vamos ler Filipenses 3, verso 21 com todos os nossos irmãos, para nós entendermos aqui esse texto tão maravilhoso que está falando do corpo de glória. 3, verso 21. Vamos ler o que está escrito lá em Filipenses 3, verso 21. Saudai todos os santos em Cristo Jesus, e os irmãos que estão em Cristo vos saudam. Não, 3, 21. Eu li 4, 21. 3, 21 diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus vai fazer isso conosco. Terceiro lugar, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 1 Coríntios 15, 43. O nosso corpo, amados, ele tem muitas fraquezas. Temos limitações intransponíveis, né? À medida que os anos passam, amados, o nosso corpo vai ficando débil, enrugado, impotente, os nossos olhos ficam embaraçados, as nossas mãos descaídas, os nossos joelhos trópegos. Todavia, meus amados irmãos, o corpo da ressurreição será um corpo poderoso, queridos. Não terá limitações. Quando Jesus ressuscitou e recebeu um corpo de glória, ele estava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Ele saía de Jerusalém e aparecia na Galileia sem precisar percorrer a longa distância. Então, o tempo já não pega mais a gente, já não para mais, já não vai nos parar, já não vai mais nos deter. Não terá limitações temporais. Certo, meus amados? Ele foi assunto aos céus, né? Entre as nuvens. Lembra que ele subiu aos céus, né? Entre as nuvens. Assim será o corpo que recebemos na ressurreição, um corpo poderoso. Oh, glória a Deus! Vale a pena suportar as lutas, aguardar a fé. E em quarto lugar, semeia-se um corpo natural e ressuscita no corpo espiritual. Nós estamos semeando esse corpo aqui, corpo natural, que envelhece, adoece e volta para a sepultura. Mas nós vamos colher um corpo espiritual.
Não é esse corpo aqui que vai para o céu. O nosso corpo foi feito do pó. E pó, ele voltará ao pó. O nosso corpo é terreno e não pode sobreviver, irmãos, senão nesse ambiente aqui terreno. Porém, o corpo da ressurreição, meus amados, será um corpo espiritual e celestial para habitar no céu, completamente governado pelo nosso Espírito glorificado. Então habitaremos nos céus, nos novos céus e nova terra, e reinaremos com Cristo e serviremos pelo desdobrar da eternidade, meus irmãos. Assim, queridos, como o nosso corpo terreno, trazemos a imagem do primeiro Adão. O nosso corpo espiritual, traremos a imagem do Senhor Jesus, o segundo Adão, a imagem celestial. Oh, quão belo, queridos, quão perfeito e quão glorioso será o nosso corpo. Então, que todos tenham um dia de paz, de alegria, tá? Orem uns pelos outros, se inscrevam no nosso canal, meus amados, compartilhe, fale desse canal com pessoas. Tem palavra, tem oração, tem estudos, nós colocamos um estudo sobre o arrebatamento. Procure aí Arrebatamento e as Três Colheitas. Nós vamos colocar mais estudos, tá bom? Que Deus abençoe-os grandiosamente. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.